Salve galera da Nação Jamilqueira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Pablo. Hoje vamos falar sobre literatura e uma lista. Eu sei que vocês adoram listas aqui no canal, né? Hoje eu vou falar sobre os 13 maiores escritores de todos os tempos, com uma ressalva, do mundo ocidental. Por quê? Porque eu vou deixar uma lista especial para escritores do mundo oriental. Então hoje eu falo sobre escritores fantásticos do mundo ocidental. Já aviso, caso não esteja nesta lista um escritor que você pensa, cara, foi uma injustiça não estar o fulano de tal, deixe nos comentários que eu vou incluir o nome para a próxima lista. Essa aqui é apenas a versão número 1, tá bem? Vamos lá, eu tentei sistematizar também para não ser tão longo e para apresentar uma quantidade grande de escritores que, se você não conhece, você precisa conhecer, beleza? Então vamos fazer o seguinte, o Carlão vai rodar a vinheta, enquanto tá rodando a vinhetinha, você vai clicar aqui ao lado para fazer inscrição no canal e me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. Essa é a meta, rapaziada! Então tem que ajudar, não cai o dedo, tá? Então vamos lá, Carlão, roda a vinheta. 13 maiores escritores de todos os tempos. Olha o primeiro, Machado de Assis, nascido em 1839, falecido em 1908. Escritor brasileiro, escritor de veia realista e que só não aparece no cânone mundial porque é muito difícil para alguém de fora do Brasil ler um escritor brasileiro. O Machado de Assis tem uma biografia interessantíssima. Nasceu pobre, filho de um pintor de paredes, de uma escrava alforriada, que era uma lavadeira açoriana. Machado de Assis era negro, ele teve que lidar durante a vida toda com uma terrível epilepsia, ele era gago, ele era tímido, e apesar de tudo isso, ele conseguiu se transformar num dos maiores ícones da literatura brasileira. É o cara que escreve com um estilo extremamente rebuscado, tem uma sutileza para tratar dos assuntos da vida cotidiana e consegue deixar o leitor sempre com uma pulga atrás da orelha. Vale muito a pena ler as obras do Machado de Assis, mas elas exigem um pouquinho de maturidade do leitor, principalmente por causa da ironia machadiana. Quais são as obras de destaque? Dom Casmurro, tenho análise de Dom Casmurro aqui no canal, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Esaú e Jacó, Memorial de Aires e todos os contos que você puder ler, porque ele é sensacional. E é um dos nossos representantes brazucas aqui do canal na lista dos melhores escritores da humanidade. José Saramago, 1922 a 2010. Ele é português e ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura, diga-se de passagem, o único escritor que tem um Prêmio Nobel de Literatura e escreveu em língua portuguesa. Então é o único que escreveu em português e tem um Prêmio Nobel de Literatura. Ele consegue trabalhar com as características humanas de uma forma fabulosa. Ele tem um estilo, né, chamado metaficção historiográfica, em que ele trabalha com episódios da história e cria ficções em cima. É uma escrita belíssima. Obras de destaque: Levantado do Chão, História do Cerco de Lisboa, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse livro foi uma polêmica danada, porque a história do Novo Evangelho, né, é a história de Jesus Cristo, do Novo Testamento, contada a partir do ponto de vista de Jesus. E o Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme, fez um sucesso danado, uma obra fantástica. Depois dele, quem eu trago?
William Shakespeare, 1564 a 1616, e é um escritor inglês supostamente. Por que eu digo supostamente? Porque há alguns biógrafos que dizem que William Shakespeare talvez nem tivesse existido, que era um pseudônimo da rainha quando estava escrevendo, para que não fosse percebida, né, como escritora ali numa época em que não poderia ser. Poeta e teatrólogo, e algumas das obras de destaque, né, os seus grandes textos, as grandes tragédias: Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta. Isso sem falar nos poemas, que são sensacionais. Olha aqui o brinquinho. Uhul! Fyodor Dostoiévski, 1821 a 1881, escritor russo, talvez um dos escritores mais densos, com uma profundidade gigantesca, porque ele é um existencialista, trata de questões complexas, fala sobre solidão, humilhação, depressão. O cara é sensacional. E escreve obras longas e bem pesadas. Obras de destaque para você: Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Poderia citar Os Demônios também como obra de destaque aqui, mas essas duas já são suficientes. Jorge Luis Borges, 1899 a 1986, escritor argentino, foi poeta, escritor e crítico literário. Uma das grandes e talvez a maior personalidade da escrita para os argentinos. Um contista sensacional, consegue trabalhar com questões de aquilo que a gente chama de literatura não necessariamente fantástica, mas a literatura que traz elementos fantásticos. É sensacional a verve de escritor do Jorge Luis Borges. Ele é muito estudado hoje. Hoje é um dos grandes escritores que a galera tem estudado, tá? Então, obras de destaque: o Aleph, Fervor de Buenos Aires e os contos que você encontrar. Tive a felicidade de, em Buenos Aires, comprar um livro do Jorge Luis Borges, uma coletânea de contos. Franz Kafka, 1883 e 1924. Eu amo Kafka, eu tenho análise do Kafka aqui no canal também para você poder assistir. Escritor tcheco, realista, um estilo que lembra muito, quando nós comparamos com Machado de Assis, por exemplo, são estilos semelhantes por causa da ironia que ele carrega. Mas ele também fala sobre aspectos, no caso da Metamorfose, aspectos fantásticos. São 3 obras que formam o cânone literário do Kafka: a Metamorfose, o Processo e o Castelo. Vale muito a pena. Se você nunca leu Kafka, você está perdendo um dos maiores escritores da humanidade. Gabriel Garcia Marques, 1927, falecido em 2014, recente, né? Autor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura. O que falar do Gabriel Garcia Marques? Pega essas 3 obras aqui: 100 Anos de Solidão, escrito depois de um sonho dele; Crônicas de uma Morte Anunciada e Memórias de Minhas Putas Tristes. O Garcia Marques é fantástico, fantástico. Eu tenho 100 Anos de Soledad, 100 Años de Soledad, no original em espanhol. Vale muito a pena você conhecer o Gabriel Garcia Marques. Federico Garcia Lorca, 1898-1936, um poeta espanhol que tem uma verve literária fantástica. O poeta gitano, né, cigano. Obras de destaque que eu trago para vocês: livro de poemas e canções ciganas. Eu não vou apresentar os textos aqui, é apenas a lista dos escritores. Charles Bukowski é um alemão, mas é radicado nos Estados Unidos, 1920 a 1994, considerado o último escritor maldito da literatura norte-americana. Obras de destaque: Notas de um Velho Safado, Crônicas de um Amor Louco, Ao Sul de Lugar Nenhum, O Amor é um Cão dos Diabos. Trabalha muito com figuras marginalizadas, tem uma escrita de certa forma até descuidada, mas isso que dá a elegância da escrita do Bukowski.
10º escritor, Antoine de Saint-Exupéry, 1900 a 1944. Ele foi um escritor e piloto francês. A obra de destaque que marcou a infância de muita gente, O Pequeno Príncipe, tá? Algumas citações que estão por aí até hoje da obra do Antoine de Saint-Exupéry, O Aviador e Correio do Sul. Aqui está o Antoine fazendo uma das coisas que mais gostava de fazer, né? Pilotar. Clarice Lispector, de 1920 a 1977. Ela era ucraniana, mas radicada no Brasil. Ela sempre se considerou brasileira. Uma escritora existencialista extremamente profunda, uma representante feminina das letras que, assim, orgulha todo mundo. Obras de destaque: A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH, Laços de Família e A Maçã no Escuro. Recomendo fortemente a leitura de A Maçã no Escuro. Tive contato com essa obra na graduação em letras e me apaixonei. Luís de Camões, não poderia faltar, 1524-1580, poeta português, ex-mercenário, por isso que ele sempre está com o olhinho fechado nas obras, porque furaram o olho do Camões com uma lança. Eu tenho o Camões tatuado no meu braço, aqui ó. Eu adoro o Camões. Ele escreveu Os Lusíadas, principal obra escrita em língua portuguesa, e os seus sonetos, que são eternos. O último escritor desta lista, Victor Hugo, 1802 a 1885. Ele era um romancista francês e tem algumas obras que marcaram época, que marcaram a literatura mundial. Os Miseráveis teve uma adaptação para cinema. O Último Dia de um Condenado inspirou uma música do Iron Maiden. O Corcunda de Notre Dame chegou até a virar filme na Disney, desenho. Os Trabalhadores do Mar. Victor Hugo tem um estilo muito peculiar, um descritivismo sensacional e uma análise fabulosa da psique humana. Por isso eu listei esses escritores aqui. Você acha que faltou algum? Escreva aí nos comentários e até a nossa próxima lista. Um grande abraço. Força, guerreiro!